Paz e bem, para quem está a primeira vez no canal, sou Valmir Peixoto. Fui fazer um curso um tempo atrás, a maioria era jovem, a grande maioria era um dos mais velhos. Um jovem me perguntou, você bebe? Eu falei, não. Ele, nossa, que vida! Mas foi uma opção de vida. Quando era jovem, eu bebia. O Raoni é o filho mais velho. Quando a mãe dele ficou grávida dele, eu parei e pensei, nossa, o exemplo que eu vou dar e parei. Então, por que a gente procura a bebida? Nós procuramos como meio de fuga, meio de escape. Depois que parei de beber, eu procurei a brincadeira em excesso, falar mal dos outros, comentar da vida dos outros. Mas o vício ou a dependência química, uma amiga assim, como a gente reconhece, sabe, sobre a reencarnação que eu encontrei, né? O filho dela passa por essa situação. Além disso, aí ela comentou, não, ele é drogado. Eu falei, não é drogado, é dependente químico, uma doença. Não, mas aí um amigo estava perto, não sei o que, começou a criticar. Eu falei, é uma dependência química, é uma doença sim. Não é ser vergonhice, né, mau caratismo. Não falei desse jeito, é que eu não lembro. Eu pensava assim também. A pessoa bebe porque quer. Cachaceiro. Aí quem bebe diz que cachaceiro é quem fabrica. Eu sou consumidor. Aí eu falava, não para por ser vergonhice, falta de vergonha na cara. Nada. Aí via na televisão, né, reportagem, dependente químico, é uma doença. É doença nada. Assim eu pensava na minha ignorância. E o filho dela, ele é esquizofrênico. Consegui perceber, aí eu expliquei. Então, além da fuga, quando a gente sabe que existe a reencarnação, nós sabemos, né, sobre a reencarnação. Já expliquei a diferença da crer e a de saber. Crer, eu creio que você lê e não leio nada. Eu sei ler, a gente anda na rua com essa mania e fica lendo placa, né? Então eu sei que existe a reencarnação. Então a gente pelo menos precisa crer que existe a reencarnação. Crer que o corpo morre, nós vamos viver em uma outra dimensão e nós vamos ser aquilo que somos nessa. Se não tivermos modificado, não tivermos renovado com o nosso conceito, crenças e valores, nós seremos, viveremos. Então, e nós vamos para aquela dimensão compatível às nossas energias. E lá, né, todos que desencarnam no vício, eles vão viver ali, na dimensão, eles vão manter o vício deles. Eu contava no Espiritismo, eu li um livro chamado O Despertar de um Alcoólatra. Ele comenta que ele ficou um pouco vagando. No Espiritismo fala umbral. Vamos dizer que ele ficou numa dimensão, vivendo numa dimensão mais próximo à nossa. Ele disse que quando despertou, ele sentia dores no corpo astral, né? Parecia que os espíritos torciam ele para consumir o álcool restante ao corpo astral, no corpo astral dele. Então, quando a gente sabe que a vida continua, nós vamos manter nossos vícios.
E dentro do Espiritismo eu fui entender sobre a reencarnação, sobre essa vida pós-morte do corpo. Aí eu fui entendendo o porquê do vício. Além da fuga que a gente faz de si e procura a bebida, a droga, a gente começa a enturmar. Meus amigos bebem, meus amigos consomem, eu quero me enturmar, porque a gente sente falta de si. A gente vai chegar lá, vai se socializar. Além do álcool, eu trabalhei muito, pegava 6 horas da manhã na Musema, perto do Rio das Pedras, aqui na cidade, na zona da cidade do Rio de Janeiro. Tem pessoas que de outros estados que assistem. E via jovens, né? Embriagado, drogado. A gente fica meio assim um pouco triste, né? Então a pessoa procura, vamos voltar ao assunto, né? Pela fuga. Procuramos no externo que está interno, seja o problema, a solução. Além desse agravante, nós atraímos iguais, não só encarnados como os desencarnados. Então a gente vai atrair aqueles espíritos desencarnados que se mantêm no vício. Se eu só consumo álcool, seria uma garrafa de álcool. Se eu consumo uma cocaína, tiro cocaína, fumo crack, fumo maconha, eu também serei um cachimbo, um cigarro. Então, eles se aproximam de nós e emana a parte etérica. Vamos assim explicar mais ou menos, né? Tudo que existe nessa dimensão, igual esse vidro de remédio, existe a parte dele no plano astral, paralelo ao que vivemos. Assim são a droga. E eles vão consumir ao lado nosso. Quem tem a vidência consegue ver. O Raul uma vez comentou comigo que ele viu o cara consumindo a bebida alcoólica e os espíritos do lado dele. Por mais que eu ensinei Raoni, teve um momento que ele foi para o caminho da droga, beber álcool, fumar maconha. E nós conseguimos um tratamento na Umbanda, porque isso, ele queria se enturmar. E foi resolvida a situação, né? Então, eles colam, consomem e levam a pessoa a consumir mais. Eu li um livro também, esse eu não lembro o título, de um jovem, se eu não me engano, sei que um ficava em casa, se prendia no quarto, então existia uma proteção para que não afetasse a família. E um jovem, ele vivia numa casa dessas acho que é casa de correção. Tipo, essas casas que recolhem menor infrator. E ele consumia tanto a cocaína que ele teve um infarto. O que leva ele a consumir? Espírito que mantém o vício em outra dimensão. Ele vai consumir drogas. A pessoa consome a cocaína ou fuma o crack. Ele vai consumindo e vai... Assim, vão saindo. Como eu vou dizer? Um exemplo. Vamos usar aqui. Esse é o dependente químico. São os espíritos. Eles vão se ligar pelo cordão fluídico e vão absorver a parte etérica da droga. Então vão saindo, vão revezando, vão indo, ou 2, 3 ou mais que ficam em volta, leva a pessoa a consumir, o coração para. Aí tem a overdose. E se a pessoa for esquizofrênica,
Nós temos um vídeo no canal, esquizofrenia, o que é? A gente explica o que é a esquizofrenia. Então, eles têm um campo mais aberto, como a gente explica no canal, no vídeo, da proteção, por que eles têm assim, mais aberto, mais vulnerável. E ali vai essa troca. Então, além de mim, como dependente químico, vai ter outros e a pessoa não consegue. Sozinha ela não consegue. Alguns param, a Rony fuma, a bebida foi resolvida, porque ele, comentei num vídeo que ele fez um trabalho, morava ele e o Raoni, eu tinha outra família, aqui do lado morava uma jovem, e ele quis amarrar a jovem fez um trabalho, ele mesmo fez. E quem ficou amarrado foi ele, né? Porque a gente sabe que quando a gente faz o bem ou o mal, se a pessoa tiver receptiva, é meio a meio. Se não tiver, volta tudo. Então foi onde que eu consegui, guiado pela espiritualidade, intuído, fui descobrir um terreiro no Google e fomos lá, foi tratado. E ele fumava uma média de 5 maços de cigarro por dia. Hoje, graças aos guias, ele tem fumado, passou a fumar um, foi diminuindo. Agora ele consegue ficar 1 hora e pouca. Ele falou que vai largar. Então, porque tem pessoa que consegue. Aqui tem um vizinho, eu larguei, eu também. A cada caso é um caos, né? Então tem muito que não consegue. Por causa desse envolvimento de espíritos desencarnados que se aproxima. Então, quando a pessoa é espiritualista, pode procurar um tratamento espiritual, seja lá ou espírita, né, kardecista, ela pode ir para o centro, procurar um tratamento, ela pode ir lá para um terreiro, um ilê de axé, ou dentro da religião dele, né, um tratamento espiritual. E o tratamento físico, né? Com acompanhamento psicológico, até quem sabe psiquiatra, né? Um tratamento para conseguir o apoio, né, da família. Mas é complicado. Não, eu entendo que a vida é bela. Nós que complicamos. Porque a gente não consegue sozinho. Além dos guias, né? Muitas das vezes precisamos de um apoio do familiar. Então, para a gente encerrar, a dependência química é uma doença bem grave. A Organização Mundial da Saúde, ela reconhece. E há tratamento. Se seu filho, seu irmão, seu marido, sua esposa, ela tem essa dependência, ajude. Mas o meu filho, ele não quer. O meu filho é desinteressado. Sim, é uma batalha. Só quem passa pela batalha, pela luta, é que sabe. Mas, volto a repetir, é uma doença. Ainda tem a parte espiritual. Aí como eu vou fazer? Vamos orar. João Evangelista diz, ora que melhora. Então muitas vezes eu orava, pedindo ajuda para o Raoni, que os guias dele envolvesse e ajudasse. A oração nos fortalece. Nós, tendo a religião de cada um, ele vai entender de ali. Eu, como sei que os guias são os emissários
do Deus Pai, da deusa Mãe, e eu sei que existe uma deusa Mãe, já fiz o vídeo explicando, a deusa Mãe tirada da Bíblia. Então eu converso com eles, entendeu? Congá em casa, a Rani já comprou, tinha comprado a imagem do sincretismo dos Ibejice e comprou a imagem Iemanjá, que é a mãe dele de cabeça. Então a gente se vem, vai fazer uma oração. A oração nos ajuda, nos fortalece e os guia, né? Eles vão abrir a nossa mente, vão nos dar o norte a seguir e vão envolver o ser amado. Tá? Então, para aquele que está passando pelas condições com um ente querido, eu digo, você consegue sim ajudá-lo. E ele também, com apoio, vai conseguir largar o vício. E se a pessoa é esquizofrênica, ela necessita também de um acompanhamento psiquiatra. Como fazer? Vamos procurar o CAPS. Eu esqueci nesse momento. Centro de Acolhimento Psicossocial. Isso é o nome. Vai passar por um acolhimento, mesmo que não seja encaminhado. Não só o esquizofrênico, tem outras situações, uma delas também é o dependente químico. Então lá, onde, por exemplo, o Raoni vai no CAPS 5.2, CAPS 5.2, Campo Grande. Tem um outro CAPS em Campo Grande. Santa Cruz é o CAPS 5.3. Aí, então eu tenho que descobrir onde eu moro. Bangu é CAPS 5, acho que CAPS 5.1. Então a gente fala esses 3 bairros, né, da Zona Oeste. A pessoa vai procurar o CAPS, parente mesmo, né? Vai procurar o CAPS e levar, porque eu digo de experiência, o dependente químico ele não vai sozinho. É muito assim, não vou dizer que é difícil. É muito trabalhoso para um dependente químico tomar a iniciativa. Por cada parte que eu falei espiritual. A troca, né? Nossos inimigos do passado, que continuam na dimensão, e outros vêm aproveitar a emanação etílica ou do fumo ou do outro tipo de droga. Então torna-se trabalhoso para ele, a pessoa ir só. Se o parente, o familiar, mãe, irmão, puder ir, é melhor. Chegando no CAPS, vai se procurar. Aí uma equipe, vai ter uma equipe, mesmo que não seja a equipe da parte que a pessoa mora, eles vão acolher. E daí vai começar um tratamento, acompanhamento psiquiátrico. Tem terapia ocupacional. Isso ajuda. Então, volto a repetir, se seu parente, seu filho, alguém da sua família está, não é fraqueza, não é falta de vergonha na cara, é mais do que isso, é uma doença. Mas tenha fé. A fé é a base, é o pilar da nossa caminhada. E procure ajuda. Que o Cristo que vive em mim saúde o Cristo que vive em você. Namastê. Espero ter conseguido explicar, tá? Às vezes eu paro sempre por causa da dor mesmo da coluna, estou ainda sob efeito da medicação. Existe um preço, né? Eu estou cobrando agora. Se você gostou, dê seu like, compartilhe. E se você não gostou ou gostou, vá aos comentários
Deixe sua crítica, deixe sua reclamação, deixe seu elogio, seja positivo ou negativo, mas deixe. Aí eu vou saber que eu preciso mudar. E se quem gostou, se inscreva, toque no sininho para receber notificação do canal. Até o próximo vídeo. Namastê.